Então, pessoal, primeiramente, prazer, Rafael. Um pessoal que está aqui nessa reunião, nesse Google Meeting, hoje já deve ter me conhecido da última aulão também, que a gente falou sobre Title Company e processo de closing para imóveis de leilões, principalmente leilões de tax deed, no caso, onde a gente faz todo o processo de closing, geralmente a gente precisa limpar o título. Então, quem não assistiu ainda e está envolvido nessa parte de leilões, de tax deed e tudo mais, eu recomendo que assista a última aula para não ter nenhuma surpresa na hora do closing. E a nossa ideia era falar sobre tanto a parte de closing com Title Company, como também de hard money lender, mas como ficou um assunto muito denso, muito longo, né? Então a gente quis dividir em duas aulas diferentes. Nessa aula eu vou trazer para vocês a parte de como que funciona essa parte de financiamento nos Estados Unidos, principalmente através de hard money lenders. E eu queria compartilhar com vocês também experiências que eu estou tendo aqui nos nossos negócios que a gente está executando nesse exato momento. Eu vou mostrar exatamente o passo a passo de como funciona todo esse financiamento, porque às vezes parece uma coisa de sete cabeças, assim, mas na realidade é bem simples, tá? E conforme eu vou apresentando para vocês, eu vou compartilhar minha tela, conforme forem surgindo dúvidas, vocês podem levantar a mão. Aqui no Google Meeting mesmo tem uma mãozinha ali, vocês podem levantar, que eu vou parar e vou chamar e vocês podem desmutar para questionar as dúvidas. E no final dessa aula também, a gente vai abrir um espaço para dúvidas. Então, é para ser uma aula bem dinâmica, porque, querendo ou não, é um assunto novo, tá? Eu acredito que esse assunto, conforme eu vá explicando para vocês, não é um assunto tão difícil, vocês vão perceber isso também, sabe? Uma coisa bem simples, na realidade. E, enfim, vou compartilhar minha tela e vou começar a apresentação aqui para vocês. Então, vamos lá. Como conseguir financiamento nos Estados Unidos, mesmo sem ter credit score ou green card, né, ou cidadania americana? No caso, para quem não sabe, hoje tem basicamente dois tipos, tem mais tipos, né, mas vamos focar nos dois principais, dois tipos de lenders, né? Então, tem os lenders tradicionais, que são basicamente os bancos e as uniões de crédito, por exemplo, Bank of America, Chase, esses bancos tradicionais se enquadram nesse bolo de empresas, tá? E o que acontece é que essas empresas, esses bancos, quando eles vão fazer o financiamento, fazer o empréstimo, fazer qualquer coisa nesse sentido, eles focam muito mais na parte de residência primária da pessoa e também focam na parte do credit score, né, do histórico de crédito daquela pessoa. Então, não é muito sobre, por exemplo, assim, eu quero pegar um financiamento para comprar, reformar e revender um imóvel no Bank of America. Obviamente que ele vai olhar para a oportunidade para ver se os números fazem sentido, mas ele vai olhar muito mais para quem é a pessoa que está solicitando aquele financiamento, para ver qual é o histórico pessoal dela na questão de crédito nos Estados Unidos, né? Então, se tem crédito score nos Estados Unidos ou não, e também para ver qual que é, digamos assim, o nível de residência dela. Então, ela já tem um SS number, ela já tem um green card, qual que é o histórico dela, né? Qual que é o laço dela nos Estados Unidos. Então, basicamente, a gente tem os lenders tradicionais, que realmente, qual que é a vantagem dos lenders tradicionais? É que, geralmente, a gente consegue taxas menores. Então, por exemplo, um projeto de conseguir uma linha de crédito, ou um financiamento, ou um refinanciamento, qualquer coisa que seja, se a gente usar um lender tradicional, provavelmente a gente vai ter taxas muito mais baixas. A diferença é que é bem difícil, geralmente, de conseguir esses financiamentos e empréstimos, né? Então, eu não sei da situação de cada um aqui, mas geralmente eles abrem muito mais esse tipo de produto, né, que o banco oferece para pessoas que têm um credit score alto, né? Então, geralmente acima de 700, e também para pessoas que já possuem um SSN e que já são residentes permanentes assim em solo americano. Também tem toda a parte de eles exigem a comprovação de renda também, tá? E uma documentação completa. Então, como eu falei, as taxas de juros são mais baixas, né? Mas o processo é bem mais demorado. Geralmente, a vantagem de um hard money lender é que, questão de dias, ele já libera o financiamento para vocês. Até questão de um dia, 24 horas. Tem alguns que liberam, tá? Então, é bem mais prático. E, normalmente, os bancos tradicionais, esses que a gente estava falando agora, como, por exemplo, Chase, Bank of America,
normalmente, tá? Na realidade, em quase todos os casos, eles não financiam ou emprestam nada para quem é estrangeiro, ou seja, nós que somos brasileiros, claro, alguns aqui já têm a residência permanente, então já se enquadram no escopo de ser um cidadão americano, e alguns também já devem ter histórico de crédito, mas geralmente eles acabam não emprestando para estrangeiros e também para pessoas que não têm histórico de crédito. Então, essa é a primeiro, digamos assim, bolo de empresas, né? Então, são os bancos tradicionais, que é um processo muito mais demorado e burocrático, em contrapartida, é bem difícil pegar financiamento com eles, mas se conseguir, as taxas são melhores, são menores, no caso. E tem o segundo bolo de empresas, que daí são os hard money lenders, que a gente quer focar muito nessa aula aqui, que são basicamente o quê? Eles são como se fossem instituições privadas, tá? De crédito privadas, ou seja, o dinheiro deles é um dinheiro privado, entendeu? Então, são investidores privados ou fundos que analisam o imóvel e não o perfil do comprador. Então, o que acontece, tá? Na maioria dos casos, os hard money lenders, eu vou dar um exemplo bem clássico para vocês aqui, tá? O hard money lender, a gente sempre usa essa metáfora que daí todo mundo consegue entender. É como se ele fosse um agiota legalizado, entendeu? Então, pensa no Brasil um cara que empresta dinheiro com um juros alto, no caso, assim, sabe? Que é totalmente contra a lei. Nos Estados Unidos, basicamente, o hard money é isso, só que é legalizado, entendeu? Assim, de uma forma que todo mundo possa entender, assim. Claro, o hard money ele vai cobrar juros maiores, porque ele está correndo um risco maior, porque ele não exige tantas garantias. Então, por exemplo, a gente vai encontrar aqui, como eu vou mostrar para vocês, hard money lenders que não exigem que tu tenha nenhum histórico de crédito, que tu não seja residente permanente nos Estados Unidos, que tu não tenha comprovação de histórico de experiência, que tu não tenha nada. Basicamente assim, sabe? Então, e a gente consegue pegar financiamento com eles ainda. As taxas variam, as taxas são maiores, mas a gente consegue. E eu vou aprofundar agora como funciona essa parte, tá? Mas então, os hard money lenders, eles são investidores, são fundos privados, com capital privado. Então, basicamente, o que eles querem fazer? Eles só querem pegar o dinheiro deles e colocar para girar, ganhando uma taxa de juros alta, sabe? Geralmente, a taxa de juros no hard money varia de 7 a 12% ao ano, tá? É uma taxa de juros simples e geralmente é de 7 a 12%. Tem alguns que são 15, 18%, mas eu já cotei com uns 20, 25 hard money diferentes já, para testar, e sempre ficou nesse range de 7 a 12%, sabe? Então, na maioria das vezes você não percebe que vai ser 9,5%, 10% assim, em média. Então, como eu falei aqui, a liberação de crédito também do hard money é rápida. Então, geralmente, eu quero comprar, apareceu uma oportunidade que eu quero comprar para, por exemplo, reformar e revender, e ela apareceu agora e eu quero fechar rápido essa oportunidade. Um hard money, geralmente, em 1, 2 dias, ele já consegue te passar uma cotação para ver se ele aprova ou não aquela oportunidade, e ele aprovando, tu já consegue iniciar o processo de closing e já consegue fazer toda a operação de forma financiada. Então, vamos lá agora. Os três principais tipos, geralmente, de financiamento / empréstimo que a gente acaba adquirindo nesse mundo do real estate, tá? São os três principais. O primeiro tipo, tá? É o Fixed and Flip Loan, ou seja, só para a gente recapitular um pouco antes, pessoal, essa questão toda de investimento no real estate, por exemplo, a gente comprar, reformar e revender o imóvel, que é o Buy, Fix and Flip, isso é uma coisa que já existe há 1000 anos, já existe há décadas no mercado de real estate nos Estados Unidos, tanto que a maioria dos bancos, eles já têm um tipo de empréstimo específico para esse tipo de operação, tanto os bancos tradicionais, como os hard money lenders. E o nome desse empréstimo, quando a gente vai comprar, reformar e revender um imóvel, se chama Fix and Flip Loan, tá? Então, é um empréstimo focado na compra, reforma e revenda de imóveis, tá? E como é que funciona esse tipo de financiamento para vocês entenderem mais a fundo? Basicamente, esse financiamento, o hard money, ele vai financiar uma parte da compra do imóvel e vai refinanciar a reforma do imóvel, tá? Então, só para deixar claro para vocês, então, ele financia a aquisição mais a reforma, então o valor de compra e reforma, e geralmente ele financia de 70% a 90% do LTC, do LTC. O que é o LTC, tá? O LTC se chama Loan to Cost,
e é basicamente o valor de compra mais reforma do imóvel. Então, para fazer um exemplo fácil, assim, para vocês entenderem, digamos que a gente vai comprar um imóvel por 100 mil dólares e vai gastar 100 mil dólares de reforma nele. Então, 100 mil de compra mais 100 mil de reforma, total 200 mil. O loan to cost é 200 mil dólares. Tudo bem até aí? No caso, o hard money, ele vai financiar um percentual desse valor. Digamos que ele financiou 90% do loan to cost. Então, ele financiou 90% de 200 mil dólares. Então, dos 200 mil dólares, o hard money, ele vai financiar 180. Os outros 20 mil que falta é o que a gente teria que dar de down payment nesse exemplo. Entendeu? A gente teria que dar de entrada na hora da compra. O resto vai ser financiado pelo hard money. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Pode levantar a mãozinha, senão eu vou seguindo aqui. Por enquanto não, Rafael, tá tranquilo. A Fabiana levantou a mão. Pode falar. Desculpa, você pode repetir essa parte para mim? Porque Claro. eu fiquei um pouco na dúvida do total. Eu vou falar aqui os números, até para você saber. Eu comprei um imóvel com hard money por 170. E o financiamento que eu estou pagando mensal é 1.600 e alguma coisa, porque ele considerou, ele estava me cobrando 12% ao ano, em cima de 162. Tá. Aí, então, assim, essa parte daí da reforma, eu não consegui entender. Ele disse que ele tem liberado para mim 25.900 para fazer a reforma. Sim. Esse dinheiro eu posso pegar ou não. E eu não estou entendendo se vale a pena eu pegar ou não, porque eu acabei seguindo com a reforma, meio que sem pegar, porque tem que estar tudo terminado. Então, assim, vamos supor, o piso, ele falou que vai me dar 5 mil para o piso. Aí eu vou lá, faço o vídeo quando está pronto e mando, aí ele libera. Só que, eu não sei, os valores não estavam batendo que eu não peguei nada desse valor. Eu vou fazer um exemplo aqui, tá? Um escopo, para ficar mais fácil também, que é o seguinte. No caso, é um financiamento de fix and flip, esse, né? Tu fez. Isso. Essa parte que você falou, fix, que eu não tenho certeza. É um financiamento que ele sabe que é um flipping, é um hard money, que é para flipping. Tá. Então, vamos lá, então. Qual que foi o valor de compra que tu fez? 170. 170 mil de compra. Isso. Quanto que é o valor estimado de venda que tu colocou na hora de fazer o financiamento? 300 mil. Foi Luiz, me ajuda aí. 300 mil? E de reforma foi quanto? O gasto? Eles estimaram 25.900. Eles disponibilizaram 170 mil de financiamento para aquisição, sendo que dos 170, 20 mil era por wholesale. Tá, vamos lá então. No financiamento que tu fez com eles cotaram quanto do LTC eles liberaram para ti. Tu sabe qual valor foi? 80%? 85%. 85%, tá. Então vamos pegar o exemplo da Fábio aqui. Foi 12% de juros, né? Isso, 12. 12,74, alguma coisa assim. Tá, eu vou botar para ficar fácil aqui, o nosso exemplo. No caso, como é que funciona, tá? O LTC é Loan to Cost, beleza? E o LTC, o que ele é? O Loan to Cost é o valor de compra mais reforma. Então, no caso aqui desse teu exemplo, o Loan to Cost é 170 mil mais 25.900, beleza? Então, o Loan to Cost total desse exemplo deu 195.900 dólares, tá? Esse é o Loan to Cost nesse teu exemplo. Ok. O que acontece? O banco, nesse teu exemplo aí, o hard money, ele está financiando 85% do loan to cost. Então, 85% do loan to cost, o hard money está financiando. Então, se a gente fizer aqui 195.900 vezes 85,
ele tá financiando 166.515, tá? Esses 166.515 se representa 85% do valor do launch cost, tá? Então, o que acontece, tá? Para todo mundo entender aqui, de 195 mil dólares, o banco está financiando 166.015. E daí o que acontece? Se a gente pegar aqui e fizer 195.900 menos 166.015, vai dar um valor de 195.900, vai dar 29.385 dólares, tá? Ou seja, o que acontece? Esse, em teoria, é o valor que a gente vai ter que dar de entrada, de down payment. Porque o banco ele não vai financiar 100% do valor. Ele vai financiar uma parte. Nesse caso, o banco está financiando 85% do valor de compra e reforma. A gente vai ter que pagar do nosso bolso os outros 15%, que é como se fosse o valor de entrada. Então, sabe quando vocês vão financiar, por exemplo, no Brasil, lá tem aquele financiamento, você comprar um imóvel, na Caixa lá tem que dar 20% de entrada e o resto é financiado? Aqui é a mesma ideia. Vocês vão ter que dar um valor de entrada e o resto financia, sabe? Nesse caso, esse valor seria o valor de entrada. Só que aí que tem uma questão, tá? Que agora eu vou entrar um pouco mais a fundo como funciona esse financiamento. Se vocês, não sei se alguém aqui já teve essa experiência, tá? Mas se vocês forem financiar uma construção, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é a mesma coisa, tá? O banco, ele trabalha através de reembolsos. Então, o que acontece? O banco ele não vai liberar o dinheiro da reforma para ti de cara, assim. Por exemplo, eu fui lá, comprei imóvel e o banco vai pagar tanto uma parte da compra e vai pagar a reforma para mim já. Não é assim que funciona. O banco faz o quê? O banco, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, vocês colocaram que vai ser gasto 25.900 em reforma, correto? O banco, ele não vai te dar isso aí já de cara. Isso aí vai ser uma linha de crédito que, primeiro, tu vai ter com o teu capital, vai ter que iniciar a reforma, e depois que tu iniciou a reforma, por exemplo, digamos que tu foi lá e trocou o piso e saiu 6 mil dólares para trocar o piso. O banco vai mandar um inspetor lá no imóvel, o inspetor vai ver que realmente trocou o piso, e o inspetor vai falar, não, o piso foi trocado, pode liberar. Daí o banco vai te liberar os 6 mil dólares. E daí, através disso, o banco te reembolsa. Então, o que acontece? Daí, com esses 6 mil dólares que tu pegou a reembolsa do banco, tu faz mais uma partezinha. Daí eu fui lá e fiz, por exemplo, um banheiro. Daí o inspetor vai lá de novo, verifica, não, foi feito o banheiro mesmo, tá certo. Libera mais um valor para ela, daí reembolsa de novo. E assim tu vai trabalhando com o valor do banco através disso, sabe? Daí quando tu terminar toda a reforma, o valor do reembolso, o último reembolso, volta o valor da reforma de volta, entendeu? Então, o que acontece? Agora, para a gente voltar aqui no nosso cálculo aqui, tá? O launch cost é o valor de compra e reforma. Então, nesse caso, 170 mil da compra e 25.900 da reforma. Então, o launch cost total deu 195.900. O banco, ele está financiando 85% do launch cost, que representa 166.515. Só que aí que está a questão. Desses 166.515 que o banco está financiando, a gente sabe que desse valor, 25.900 é para reforma. É da reforma. Rafael, Oi. boa noite. Aqui é Richard que está falando. Pelo que eu entendi, ela falou que já liberou 170. Então, 170 já é parte dos 85. Acho que tem que fazer uma regra de 3 para achar esse launch cost, porque, pelo que eu entendi, essa 170 já é parte desses 85%. Oi, não, 170 é o valor do imóvel. Da compra. Isso, isso, na compra, o valor do imóvel é 170. Sim. Perdão. Por isso até que eu estou até trazendo aqui, colocando, porque eu acabei fazendo tudo meio rápido, confiando numa pessoa que falou que fazia isso, que faz isso há anos, e agora que eu estou entendendo tudo. Olha só, eu estou aqui segurando o meu último, o mortgage statement. Está falando aqui que o meu principal é de 165.700. Tá. Então,
É praticamente quase o que a gente botou aqui. Isso. Esse teu loan to cost, exatamente. Tanto Aham. que a minha parcela mensal é de 1.639, Sim. né? Ou seja, ela já está pagando pelos 25.900, né? Ela precisa concluir a reforma e pegar o Então, reembolso, né? era isso que eu estava. Então, como é que funciona? Tá? No caso, o loan to cost é esse valor aqui, né? Eu vou botar o valor que está aqui, né? É praticamente a mesma coisa. $166.515. Isso é que o banco está financiando. Só que a reforma, o banco ele sempre vai financiar 100% da reforma. Porque pensa assim, a reforma, o banco ele só vai pagar por reembolso. Ou seja, o cliente precisa, vocês, no caso, precisam executar a primeira etapa da reforma para daí o banco ir lá e reembolsar, entendeu? Então é como se fosse uma linha de crédito que está lá parada, que conforme alguém executar a reforma, o inspetor do banco vai lá e vai reembolsar de volta aquele valor. Daí tu pega o valor do banco, faz a segunda etapa, entendeu? Daí reembolsa, faz a terceira etapa, reembolsa até terminar a reforma inteira. Daí, no caso, o que acontece? Ó, vamos voltar do início aqui. O loan to cost é o valor de compra e reforma. Então, 170 mil mais 25.900 deu 195.900. Nesse caso da FAB, o banco está financiando 85% do loan to cost, que representa, então, 166.515. Desses 166.515, a gente sabe que o banco está financiando 100% da reforma, que é 25.900, e a gente sabe que esse valor vai ficar numa linha de crédito lá parada, que depois vai ser, quando a gente executar a primeira etapa da reforma, vai ser reembolsado. Então, o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que pegar os 166.515 e tem que diminuir esse valor da reforma, porque a gente sabe que esse valor vai entrar só depois, quando a gente executar começar a executar a reforma de fato, que esse valor vai ser reembolsado. Se a gente fizer 166.515 menos 25.900, sobrou 140.615. Esse 140.615 é o que sobrou que o banco vai dar de entrada na compra do imóvel. Então, dos 170 mil de compra, o banco ele está financiando 140.615. Então, provavelmente, Fábio, tu deve ter dado provavelmente uns 29 mil, 30 mil dólares de down payment, correto? 28.500. Foi, Luiz. 28.500. E daí o closing costs não tem nada a ver, né? Eu não sei, eu achei que estava embutido no closing costs. Porque o closing cost foi 48 mil. Eu não sei porque eu achei que Não, tá... mas é porque no caso da Fabi, o closing costs foi meio diferenciado. Teve algumas coisas que a corretora considerou que, em tese, não era para ter sido considerado. Mais ou menos isso. Sim. Então tá. Então a entrada é totalmente fora. Foi, Luiz. Foi, né? Por isso que já estourei tudo o budget. Nossa. E a reforma também. Aí eu queria aproveitar até fazer uma pergunta. Quem avalia é essa pessoa do hard money que vai na propriedade e avaliar e falar, olha, para a reforma aqui você vai gastar uns 40 mil. Quem que estipula esse valor do caso aqui foi 26, quase 26? Então, o que acontece, tá? Eu vou passar aqui para frente, só para... Eu já tive essa dúvida contigo, vou mostrar na frente, só para saber, pessoal, deu para entender isso aqui? Porque eu vou recapitular desde o início agora do zero, tá? Para todo mundo entender. Então, valor de compra 170 mil, reforma 25.900 e o valor, o RV, né, que é o valor pós-venda, depois que já reformado, vai ser 300 mil. O banco está financiando 85% do loan to cost. O que é o loan to cost? Valor de compra mais reforma. Então, o loan to cost é 170 mil mais 25.900, 195.900. 85% desse valor, que é o que o banco está financiando, deu 166.515. Até aqui, acho que está tudo certo, né? Não tem nenhum mistério. Só que, lembrando, a reforma, o banco sempre financia 100% da reforma. E a reforma é sempre daquela forma. O cliente executa, vocês, no caso, executam a primeira etapa, com o dinheiro, o capital próprio de vocês. Depois que executar a primeira etapa da reforma, o banco vai lá com o inspetor e reembolsa esse valor para vocês. Então, o valor da reforma sempre vai ficar de crédito. É como se fosse uma linha de crédito que vocês têm direito a pegar depois que começarem a reforma de fato, entendeu?
Então, a gente sabendo disso, e que o banco está financiando 166 mil dólares, a gente tem que ver, ó, o banco está financiando 166 mil dólares. 25.900 é da reforma, que é uma linha de crédito. Então, 166 mil menos 25.900, sobrou 140.615. Então, da compra dos 170 mil, o banco está financiando 140 mil. Os outros 29.385, nesse exemplo, é eu que tenho, é o cliente, no caso vocês, que tem que dar de entrada. Entendeu? Até aqui deu para entender todo mundo? Sim, obrigada. Obrigada, Rafael. Alguém Só mais? uma pergunta. Normalmente o hard money lender, ele exige algum colateral? Sim. Tá? O que o hard money lender exige de colateral? Então, vamos lá. O hard money lender vai exigir duas garantias, geralmente, tá? Geralmente. Porque o que acontece? Alguns hard money exigem mais garantias, alguns exigem menos, depende, tá? Mas duas garantias que ele vai exigir, geralmente, assim, as principais, né? Vou botar aqui duas garantias principais. Geralmente, o que ele vai exigir? O imóvel sempre vai ficar de colateral. Então, o que acontece? Por exemplo, a gente está pegando financiamento de fix and flip, ou seja, a gente está pegando financiamento para comprar uma casa, reformar e revender. Essa casa vai ficar de colateral com esse hard money. Ou seja, se vocês ficarem inadimplentes e não pagarem o financiamento, o hard money vai tomar o imóvel para ele e o imóvel vai ser dele daí, entendeu? Ele vai executar o imóvel, vai provavelmente ir a leilão, ele vai executar, vai pegar para ele o imóvel. Então, essa é a garantia principal de todas, tá? E a segunda garantia que ele tem é o seguinte: geralmente ele vai exigir um extrato bancário da conta do cliente com pelo menos 40% do equity da operação. Então, vou dar um exemplo, tá? Aqui no caso da FAB, ela está fazendo um projeto que está orçado em 300 mil dólares, né? Nesse caso, o hard money vai solicitar um extrato bancário da FAB, onde mostra que ela tem ali pelo menos uns 120 mil dólares na conta. Para quê? Não que, que ela vai ter que pegar esse dinheiro e depositar ali no hard money. Não, ele só quer ver se ela tem esse dinheiro na conta ali, para ele saber que ela tem capacidade de pagar o valor de entrada, pagar a reforma e pagar os juros mensais, entendeu? Então, basicamente, essas são as duas garantias que geralmente o hard money pede nesse tipo de financiamento de fix and flip, né? Ele vai pegar o imóvel como colateral e vai pedir esse extrato bancário, mostrando que o cliente tem pelo menos esse valor para poder gerar a operação por exemplo, um ano e vender e poder pagar os juros, pagar como funciona toda a operação. Deu para tirar essa dúvida, Vitor? Deu sim, Rafael, obrigado. Só aproveitando aqui também para perguntar, essa questão de quando você chama o inspetor, né? Você vai dizer, não, já fiz a primeira parte da reforma, preciso que libere uma parte do crédito da reforma. Quanto tempo, qual o timeline disso e como é normalmente esse procedimento, né? É tipo, você tem que entrar em contato com o seu lender e falar, ó, já fiz a primeira parte, ele vai mandar um inspetor. Quanto tempo demora para esse inspetor vir, né, avaliar e te dar um retorno, enfim, só para entender o timeline dessa operação. Geralmente, tu vai entrar sempre em contato com um lender ou com um broker. Se tiver um broker que está te auxiliando, aí tu entra com um broker, o broker pede para o lender. Mas daí, digamos que tu vai entrar em contato com um lender, no caso, e tu vai falar, ó, eu fiz a primeira parte da reforma e eu quero que mande um inspetor aqui para poder reembolsar. Geralmente, os lenders demoram 48 a 72 horas para um inspetor ir, e depois que o inspetor for, mais umas 24 horas para liberar. Então, geralmente é coisa de 2 a 4 dias, assim, para fazer esse processo todo, sabe? Por isso que eu recomendo que os clientes, as pessoas que forem fazer, sempre tenham, digamos, um caixa extra para poder continuar com o próprio capital tocando a reforma, para não depender de, por exemplo, assim, agora eu tenho que esperar 2, 3 dias para pegar mais dinheiro com o banco, porque para não travar aquele fluxo de reforma, entendeu? Sim. Rafael, Obrigado. Pode falar, Richard.
Uma pergunta aqui. Você falou assim, 40% do equity, mas eu não entendi. 40% do equity ou do preço de venda pós-reforma? Do preço de venda, desculpa, eu botei equity aqui, mas do preço de venda. Tá, Preço de beleza. venda. E no caso, tá, Richard? Geralmente, tu precisa até de menos para poder iniciar de fato. Mas eu gosto que, geralmente, os clientes tenham 40%, porque daí tem essa gordurinha a mais que eu falei pro Vitor, sabe? Se, por exemplo, assim, um inspetor ali demorar 2, 3 dias, é possível o capital próprio continuar a reforma tocando para não atrasar, entendeu? E esse dinheiro tem que estar líquido na conta ou pode estar em conta de investimento? Pode estar em conta de investimento, não tem problema. Mas, digamos assim, com uma liquidez rápida, no caso também, né? Sim, claro. Tá bom, grato aí. Ô, Rafael, tem uma pergunta. Claro. Na verdade, são duas perguntas. Você está falando de fix and flip, mas eu queria saber um pouco de new construction. Uhum. No caso de new construction, vamos supor que eu já tenho lote e eu queria, como é que funciona esse lender? Ele emprestaria da mesma forma, é mais difícil? E o que ele usaria de colateral para isso? Sim. No caso, tá? No caso do New Construction, vamos passar então do Fix and Flip Loan, tá? Uma última coisa, tá? Só para falar para vocês, geralmente o tempo de financiamento do Fix and Flip Loan é de 6 a 18 meses, geralmente 12 meses, tá? Que é o tempo necessário para a gente poder comprar, reformar e revender o imóvel, basicamente, entendeu? Então, esse é o tempo médio. Daí, claro, se a gente quitar o imóvel antes, a gente, na hora que vende o imóvel, já quita o financiamento. Entendeu? É automático. A Title Company já vai mandar todo o dinheiro do financiamento direto para a conta do lender e na hora já vai ser quitado ali, entendeu? Agora, vamos passar para o New Construction Loan, tá? Então, o New Construction Loan, ele é um financiamento de... Vamos voltar para cá. Financiamento para a construção do zero, né? Então, é o terreno mais obra. Ele libera os recursos em etapas conforme o avanço da obra, como eu falei, através de reembolsos, tá? Ele pode ser feito por qualquer pessoa, né? Por um builder, por um investidor. E depois que for concluído, o New Construction Loan, ele dá para fazer um refinanciamento, né? Dá para pegar esse tipo de financiamento de New Construction, a gente pode mudar e fazer um financiamento um refinanciamento. Qual que é a diferença do New Construction Loan com o Fix and Flip Loan, tá? A diferença é que no New Construction Loan, a gente exige um pouco mais de equity na operação, tá? Então, vai sair mais capital do bolso. A gente não consegue fazer de forma tão alavancada como o Fix and Flip. Por quê? Porque pensa o seguinte, tu vai ter que comprar o terreno, tá? Então, não tem muito o que fazer, tu vai ter que comprar o terreno. Então, comprou o terreno com o teu capital. Daí, o que acontece? Geralmente, as duas primeiras etapas da reforma são etapas que elas que não vão entrar no escopo de reforma do banco que ele vai te reembolsar. Porque o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Existe dois tipos de custos quando a gente fala em reforma, né? Tem os hard costs e tem os soft costs, tá? Daí o que acontece? O hard costs é tudo que é tangível e que agrega valor diretamente no imóvel. E o soft costs é mais, por exemplo, FIIs, taxas, permits, geralmente, etc. Então, o que acontece? O banco, ele não... Vou dar um exemplo para vocês, tá? Numa New Construction, então. A primeira etapa do New Construction, a gente tem que pagar para achar os permits, tá? O permit, são as permissões que o para poder construir, é uma coisa totalmente não tangível, né? É só uma permissão. E a gente tirando a permissão, ela não agrega em nada no valor tangível do imóvel. A gente só está tirando a permissão para poder construir ele. Então, os bancos precisam financiar isso. E isso vai ter que sair do bolso do cliente, também, por exemplo. Depois, digamos que, geralmente, numa New Construction, a segunda etapa já é o construction fee do construtor que está construindo, né? Que, digamos, o cara está cobrando $30 mil para construir a casa, por exemplo. Isso é um fee dele que é um valor que não vai agregar nada
de forma tangível no imóvel, entendeu? É só o FII dele. Então, isso não entra também. O que entra na questão de hard costs? Custos de materiais e mão de obra de subcontractors, no caso. Assim, de forma bem resumida. Então, geralmente, numa new construction loan, o terreno capital do cliente, né? Uhum. É capital do cliente, isso aqui nada entra no financiamento. O construction fee, né, do construtor, é capital do cliente também. Tudo que é fee de tipo, por exemplo, assim, de uma construtora ou alguma coisa que não é tangível, o banco não financia, né? Agora, por exemplo, digamos que o restante ali, vou dar um exemplo, digamos que isso aqui saiu 50 mil, isso aqui saiu, sei lá, 30 mil, isso aqui saiu 30 mil, por exemplo, tá? 30K. Então, 50 mais 30, 30, 110 mil. Digamos que o valor total do projeto lá que venderam é 250 mil. Desse 250 mil, a gente sabe que 110 mil vai ter que sair do teu bolso, entendeu? Uhum. Só que o que acontece? Depois, a etapa 1 da reforma, digamos que vai ser 30 mil também. Ela também vai ter que sair do teu bolso. Porque daí tu vai ter que começar ela para daí sim a ser reembolsada. Entendeu? Sim. E daí, com essa, tu vai fazer a segunda, a etapa 2. Daí depois tu faz a etapa 3. Daí tu faz a etapa 4. Digamos que a etapa 4 é a etapa final, né? E daí, o que acontece? O New Construction Loan, ele exige um equity maior do que o... Ele exige um valor maior em caixa do que um Fixed Rate Loan, porque tu não consegue fazer tão alavancado. Porque como tem muita coisa subjetiva, né? Tipo, o terreno não tem como financiar. Os permits não tem como financiar. O construction fee do construtor não tem como financiar. Então, tudo isso, digamos assim, vai colocando em custos, né? Mas a ideia do New Construction Loan é literalmente essa, né? E daí o que acontece? Nesse caso, o cliente, o banco só vai pedir um extrato bancário, basicamente, sabe? E conforme esse dinheiro vai sendo liberado com o banco vai cobrando uma taxa de juros sobre o valor liberado, entendeu? Então, por exemplo, o banco liberou 100 mil dólares já da reforma. Uma taxa de juros de 1% ao mês, tu vai pagando $1.000 por mês de juros ali, entendeu? Deu para entender aqui, pessoal? Perfeito. Certo. Tá. Então, a gente falou aqui de Fix and Flip Loan, de New Construction Loan, e agora tem o terceiro principal tipo de financiamento que a gente acaba utilizando aqui também, que até muitos de vocês podem usar isso para alavancar, tá? Que é o Refinance Loan, né? Que é o refinanciamento. Então, ou seja, ele é usado para substituir um empréstimo existente por outro com melhores condições. Então, vou dar um exemplo. Digamos que a gente fez um New Construction Loan e a gente foi lá e construiu um imóvel e agora a gente, sei lá, a gente não quer vender o imóvel, a gente só quer, digamos assim, conseguir alguma taxa melhor. Então, a gente está pagando, sei lá, 1% ao mês, a gente quer conseguir uma taxa de 9% ao ano, né? Então, em vez de 12, conseguir mais de 9. A gente vai lá e faz o refinanciamento do imóvel, pega o valor do imóvel de volta e fica pagando parcelas menores, nesse caso, sabe? Então, o refinanciamento, ele é muito bom porque o que acontece? Quando vocês, por exemplo, focam muito mais numa estratégia, eu vejo que ela é muito boa em dois casos, né? Quando o cliente foca muito numa estratégia de comprar para alugar e segurar, então dá para comprar, alugar o imóvel, fazer o refinanciamento do imóvel, pegar um valor de cash out do valor total do imóvel e deixar o aluguel meio que pagando as parcelas desse refinanciamento, que é uma ótima estratégia, como também, no caso, vocês fazerem um refinanciamento para pegar esse valor e aplicar em outro lugar que vai dar mais dinheiro também, né? Então, na maior parte das vezes é isso, sabe? Então, o cliente, por exemplo, vou dar exemplo até de um cliente da Limpa que está fazendo isso, que ele tem um imóvel
que ele vai reformar o imóvel, né? Então, ele é um builder, ele vai reformar o imóvel e a gente está conseguindo um refinanciamento para ele de um dos imóveis dele, que ele adquiriu no leilão, e adquiriu no leilão por 150 mil uma casa, ele vai gastar mais 100 mil e vender por 400. E daí o que acontece? Geralmente, nesse caso, como ele vai comprar, reformar e revender, a gente está conseguindo um refinanciamento para ele baseado no valor de venda que ele vai vender depois, de 400 mil dólares. E a gente está conseguindo um refinanciamento para ele de 75% do valor de venda. Então, vai dar na casa dos 250 mil dólares de refinanciamento. Então, basicamente, o que o banco faz? O banco ele vai pegar, ele vai ir até o imóvel, daí só para você saber, né? Em todos os casos, o banco vai mandar um appraisal, né? Que é basicamente um avaliador lá. O banco vai mandar um avaliador, um inspetor no imóvel, para ver se realmente o imóvel vale aquilo. O avaliador vai fazer os levantamentos necessários. Se tiver tudo ok, o banco vai lá, vai refinanciar, vai dar esse valor para esse cliente, né? Vai cair na conta dele e ele vai ficar pagando juros sobre esse valor, entendeu? E daí, no caso do refinanciamento, tem como fazer refinanciamentos de curto prazo, então de 12, 18 meses, como de longo prazo de 30 anos, tá? É bem tranquilo também nesse sentido. Alguém tem alguma dúvida sobre o refinanciamento? Ou tá tranquilo? Boa noite a todos aí. Boa Rafael, noite. a dúvida, é 75% ou 65%? Cara, depende, tá? Depende de cada caso. Nesse caso aqui, eu vou mostrar na prática aqui como é que foi, tá? Geralmente, tá? Ó, vou botar aqui, refinance. Bom. Geralmente é até 75%, porque depende do hard money. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de cotar com uns 5 hard money diferentes, para ver quais têm as melhores taxas, tá? Mas geralmente é até 75% do valor de venda barra RV, tá? Daí, no caso, por exemplo, desse cliente que a gente falou aí, ele comprou por 150 mil, tá? Ele vai gastar 100 mil de reforma e o RV da propriedade está em 400k, beleza? Eu tô anotando aqui. Daí o que acontece? Nesse exemplo, ele não reformou ainda, tá? Ele comprou agora, a casa está lá para ser reformada. O banco está fazendo o seguinte: a gente mandou isso para o banco e o banco falou, tá, o RV, o ARV tá em 400 mil dólares, vai gastar 100 mil de reforma, então o que o banco fez? O banco pegou os 400 mil de RV, tirou os 5k de reforma e deu o total de 300k. Desses 300k que sobrou, o banco vai estar financiando 75 mil dos 300k que sobrou. E no total dá 0,75 vezes 300, 225 mil. Esse é o valor que o banco está refinanciando nesse caso desse cliente. Deu para entender? Deu. Então, no caso, deu mais, né? É, Não? no caso, o que acontece? Esse cliente, ele vai reformar e vai revender esse imóvel, entendeu? Mas ele pegou um refinanciamento onde ele falou assim, ó, banco, eu comprei essa casa por 150 mil, eu vou reformar ela e depois que eu reformar ela, eu vou vender ela por 400, que é o que ela vale. Então, eu quero que tu faça um refinanciamento baseado já no valor de venda final dela, que é o que eu vou reformar. Daí o banco foi lá, e aí o banco falou assim, tá, quanto que tu vai gastar para reformar essa casa? Vou gastar 100 mil dólares. Beleza. Vai gastar 100 mil? Então, beleza. E quanto tu vai vender? 400 mil. Tá. 400 mil menos 100 mil, que é o valor da reforma. Sobrou 300. Desses 300 mil, o banco vai refinanciar 75%. Então, no total, 225 mil dólares de refinanciamento. Ô, Rafael. Oi. Obrigado. Rafael, porque nesse caso aí, ele está financiando menos do que 75% do valor total do imóvel, né? Isso. Então, todo caso, né, de financiamento, de refinanciamento, ele é dessa maneira, eles avaliam a questão do empréstimo, da reforma, né, que vai ser gasta, faz o abatimento desse custo, porque é o seguinte, qual que é o risco que eu vejo nessa situação? Porque
te financiar talvez algo em torno aí de menos de 60%, mas vai ficar como garantia todo o seu imóvel após financiado. Exato. Né? Exatamente. Então, isso é assim em praticamente em todo os bancos, ou geralmente eles usam como fator de avaliação o valor final do imóvel, o RV do imóvel. Aí tá. É que tem dois cenários, né? Esse cenário aqui é um cenário onde o cliente vai reformar o imóvel para vender, né? Então, daí, nesse caso, eles estão avaliando o RV final. Digamos que seja uma casa, por exemplo, o Fabiano tem uma casa, a casa já está reformada, o Fabiano mora na casa, entendeu? Então, ele não vai nem fazer flip nem nada, a casa está lá. E o Fabiano já quitou toda a casa vale, por exemplo, $500 mil, tá? Então, ou seja, o Fabiano tem os $500 mil em equity da casa já, ali, sabe? Não tem nenhum financiamento aberto, nem nada, $500 mil ali. Nesse caso, o Fabiano quer fazer um refinanciamento e o banco vai refinanciar 75% do valor, do equity que ele tem. Então, 500 mil vezes 75%, $375 mil nesse caso. Então, tem dois casos de refinanciamento. Tem um que é de um imóvel onde ele já está, por exemplo, assim, quitado, não tem que fazer flipping, não tem que fazer nada, ele só está lá e quer refinanciar o dinheiro para pegar um valor. E tem o segundo caso, que é um imóvel que tu comprou ele, tu quer fazer um flipping, mas tu não reformou ele ainda, e daí tu consegue avaliar em cima do ARV, entendeu? Para refinanciar ele. Que é nesse caso aqui. Deu para entender? Não, deu para entender, mas nesse meu exemplo que eu te citei, você está investindo, né, o valor de 100 mil, você ainda não investiu, mas você vai tirar do capital próprio do seu bolso. Isso. Porém, o banco vai ficar com a garantia de 100% do imóvel já, mesmo você gastando 100 mil do seu bolso. Sim, total. Isso aí. Então, tipo assim, não muda a garantia, né? Porque, Não, teoricamente, eu estou dando ainda, né, diminuindo o risco do banco, mas estou continuando com todo o meu equity como garantia. exatamente. No caso, eu entendi agora, sim. Daí, quando tu colocar os $100 mil em cima, os 400 mil, 220 vai ser uns 60% do valor do Isso, Exato. exatamente. É por aí. Então, a regra é essa, né? Exato, exatamente. Ô, Rafael, Oi. eu estava com a casa alugada e eu queria refinanciar ela. Eu não consegui refinanciar porque eu não tinha social. Eu penso que eu procurei a pessoa talvez errada para trabalhar comigo, né? Não sei. Então, aí que está a questão, tá? Pessoal, só para vocês saberem, o refinanciamento dos 3 empréstimos, o refinanciamento é o mais, digamos assim, que eles dificultam um pouco mais daí, tá? Porque daí é uma questão mais complexa e daí tem que contar com vários lenders, tá? Alguns, na parte de refinanciamento, eles pedem que tenha SS number, pedem até que tenha green card ou coisa assim, nesse sentido, tá? No caso até uma coisa importante para vocês saberem, tá? Para o Fabiano saber, tá escrito Maria Oliveira, mas qual que é o teu nome, desculpa? Desculpa, é Judson. É porque tá no celular da minha mãe. Meu telefone carregou. O que acontece, tá? Quando vai fazer um refinanciamento num imóvel que tu quer fazer o flipping, geralmente o banco também vai pedir a experiência, né? Vai pedir, tipo, quantos flips tu já fez, e daí tu pode, ou se tu tiver experiência, tu pode passar os flips que tu já fez de experiência, ou se tu já tiver um general contractor que vai fazer, tu pode usar a experiência do general contractor também, tá? Então, isso é tranquilo. Mas a parte de refinanciamento é um pouco mais burocrática, né? Então, as exigências do banco vão ser maiores, porque como o banco, ele precisa saber, digamos assim, se a pessoa é um bom pagador, porque geralmente o refinanciamento tem um tempo maior de prazo, né? Então, geralmente, nesse caso, a maioria dos bancos vão pedir que tenha um SS number e talvez um pouquinho de credit score ou não, né? Mas isso depende muito, porque os bancos que não pedirem credit score, eles vão cobrar taxas maiores. Os bancos que pedirem vão cobrar uma taxa um pouco menor. Nesse caso desse cliente da Link, até, acho que, se não me engano, a taxa de refinanciamento dele está ficando em torno de 9,25%, não é ruim, mas ele tem credit score, no caso, né? Ele tem green card. Nesse caso, Rafael, a taxa para refinanciamento ela é mais atrativa do que a taxa para flipping, no caso, por ter uma garantia, né, mais robusta.
E assim, quanto mais tempo de financiamento reduz a taxa? Como que é essa perspectiva? Então, tudo depende do objetivo, né? Se, por exemplo, assim, o teu objetivo, eu vou falar no meu caso, né? Geralmente eu faço fix and flip e o meu objetivo é comprar, reformar e revender rápido. Então, eu nunca faço refinanciamento. Eu só faço fix and flip loan, que é eu pego, tipo, a gente já mostrou ali na frente como é que funciona, né? Então, tem é um valor do loan de costa, mas e já é. Agora, se, por exemplo, eu tenho um imóvel, eu vou passar minha visão, tá? Tu tem um imóvel, tu quer fazer o flip nele, mas ele está parado, e tu precisa pegar um valor para tocar em outro lugar, ou seja, tu vai pegar um valor para tocar em outro lugar, ou tu está sem o dinheiro para fazer esse flipping, tu pode refinanciar esse imóvel, pegar o valor, para daí fazer a reforma para vender ele, ou tu pode pegar esse valor e aplicar em algum outro tipo de investimento, sabe? E então a questão de juros, sendo bem sincero, na prática é bem parecido assim. Geralmente os juros vão ficar tanto do refinanciamento como também do fixed and flip loan. Nas minhas cotações ficam geralmente em torno de 9,5, 9% os dois, assim, sabe? Então não muda tanto nesse sentido assim na taxa de juros. Para mim é bem parecido assim, vai ficar nessa casa. Uhum. E uma última pergunta que eu tenho de dúvida vamos supor que você pegou aí um financiamento para poder fazer o Flix and Flip e você acabou e vendeu a casa. Em qual momento ali você tem que fazer essa quitação para poder passar a documentação ali para o próximo cliente? Vai ser obrigatório fazer essa quitação ali naquele momento? No closing, é obrigatório, porque no caso, quando tu faz um financiamento, o banco ele coloca um portal release, digamos assim, né? Tipo, ele vai botar meio que essa dívida em cima da propriedade. Então, quando tu tentar vender a propriedade, vai chegar nessa dívida. Então, por exemplo, digamos que tu tem tu fez um fix and flip loan, tu fez um refinance, seja qual for, digamos que tu fez de $200.000. Na hora que tu for vender, digamos que tu vai vender por 400 mil. Desses 400 mil que o vendedor vai depositar, o comprador vai depositar na conta da Title Company, automaticamente a Title Company, na hora da venda, já vai mandar 200 mil para o banco. E vai quitar esse financiamento e depois de descontar todos os custos, vai mandar a tua parte. Entendeu? Essa que era a minha dúvida. Essa é uma operação que você não precisa. Isso aí, quando o dinheiro cai naquela escrow account, ela basicamente a Title Company já faz o acerto com o banco Já faz tudo. você não tem que fazer nenhum comando, ela já ocorre. Não. Ela já faz tudo nesse caso dele. Ok. Obrigado. Rafael, uma pergunta. Oi. Nesse caso do refinanciamento, quando ainda a reforma está pendente, o lender ele libera o dinheiro automaticamente ou é condicionado à reforma? Não, ele libera automaticamente, só que o que acontece? Tu vai ficar pagando juros. Daí, geralmente, quando esses tipos de refinanciamento, assim, quando é de fix and flip, assim, que tu vai reformar, geralmente eles colocam uns 18 meses de empréstimo. Quanto mais tempo demorar, mais parcelas de juros tu vai pagando, né? Daí a margem vai comendo. Daí é muito questão do cliente ali, de quão rápido ele vai querer fazer ou não, entendeu? Tá certo. Deixa eu passar aqui para eu mostrar para vocês um pouco mais na prática, agora que a gente é uma avançada boa. Então, essa parte de hard cost, soft cost, acho que todo mundo conseguiu entender. Então, hard cost, para retomar, são os custos físicos de construção, tudo que pode ser visto e tocado no imóvel, né? São coisas tangíveis. Então, materiais, mão de obra da construção, a parte elétrica, hidráulica, fundação, telhado, equipamentos, aluguel de máquinas, tudo isso é tangível, tá? Isso tudo o hard money ele financia, tá? E eles geralmente eles financiam e cobram, vão cobrir 100% dos hard costs. Os soft costs, que são os custos indiretos administrativos, né? São custos de suporte e gestão de projeto, não relacionados à construção em si. Então, arquitetura e engenharia, permits, taxas municipais, seguros, juros, FIIs do lender, honorários legais administrativos, nada disso o banco vai financiar, porque são coisas que não vão diretamente agregar no imóvel, entendeu? Então, só para ficar fácil aqui para vocês entenderem um pouco como funciona essa parte, tá? Aqui é um exemplo, tá?
uma casa adquirida por 250 mil dólares e a gente vai gastar mais 200 mil de reforma, nesse exemplo aqui. Então, 250 mil para compra, 200 mil para reforma. Digamos que a gente vai dar uma entrada, um down payment de 20% do valor. Então, dos 250 mil dólares na compra, a gente vai dar 50 mil dólares de entrada, que é 20%, e 200 mil vai ser pago pelo banco, tá? A reforma, como a gente já sabe, é 100% financiada pelo banco, mas é aquela coisa, é linha de crédito. Desses 200 mil dólares, que é 100% da reforma, a gente tem que executar a primeira etapa. Digamos que a gente vai executar a primeira etapa com 30 mil dólares. Então, vai sair 30 mil dólares do nosso bolso. Quando a gente terminou a primeira etapa, o banco vai nos reembolsar os 30 mil dólares e daí a gente pode trabalhar com o dinheiro do banco até finalizar toda a reforma. Uma coisa para vocês saberem também, tá, que eu vou mostrar agora, na hora que vocês forem pegar um financiamento de fix and flip loan, na hora que você for comprar o imóvel, vão ter mais alguns custos, tá? Não só do fix and flip, né? Todos os financiamentos que vocês vão pegar com qualquer banco, vão ter mais alguns custos que o banco acaba empurrando ali junto, sabe? Então, por exemplo, tem um custo de origination fee, que é uma taxa que o banco vai cobrar sobre o valor total financiado ali. Geralmente é 1, 2% do valor financiado. Tem broker fees, se tiver um broker ali, ele vai cobrar, por exemplo, 1% do valor financiado para fazer todo o trabalho. Tem taxas de seguro, de appraisal, essas coisas. Então, o que eu gosto de fazer, para fazer de uma forma mais conservadora para vocês, eu gosto de colocar uns 4% do valor financiado total a mais na hora da compra, que podem englobar todos esses custos, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu botei 5%, para ser bem conservador mesmo, mas geralmente uns 4% já é o suficiente, tá? Então, nesse exemplo que eu estou colocando aqui, 5% do valor financiado total daria 20 mil dólares. Porque, pensa, a gente está financiando aqui 200 mil dólares da reforma, mais 200 mil da compra. Porque 50 mil da compra a gente está pagando no nosso bolso. Então, a gente está financiando 200. Então, 200 da compra mais 200 da reforma, 400 mil. 5% de 400 mil dá 20 mil dólares. Então, na hora da compra do imóvel, o que de fato o nosso cliente vai pagar aqui nesse exemplo é 50 mil de entrada, mais todos esses custos que nesse exemplo está dando 20 mil dólares. Então, ele pagaria de fato 70 mil dólares na hora da compra, tá? E daí, como é que funciona as parcelas de juros, para vocês entenderem? Digamos que a gente vai ter um financiamento que vai ser 12% ao ano, para ficar fácil, 1% ao mês. Os juros, ele é um valor que os juros que o banco vai cobrar é uma parcela mensal que vai ser sobre o valor total liberado e não sobre o valor total financiado. Por exemplo, a gente está adquirindo uma casa por 250 mil dólares e 200 mil de reforma. Na hora da compra, a gente pagou 50 mil e o banco pagou 200. Então, no primeiro mês, o valor total liberado foi 200 mil dólares, porque o banco liberou esses 200 mil para comprar o imóvel. Os outros 200 mil da reforma, o banco não liberou ainda. Está lá com o banco ainda. Então, como está com o banco, não tem como ele cobrar juros de um dinheiro que está com ele, entendeu? Então, os juros que o banco vai cobrar vai ser o juros só sobre o valor liberado. Então, no primeiro mês, a gente pegou 200 mil dólares, daí 1% de juros ao mês, né, que é 12% ao ano, 1% de 200 mil dá 2 mil dólares a primeira parcela. Digamos que no segundo mês, a gente pegou 50 mil dólares lá, a gente executou a primeira parte da reforma e reembolsou 50 mil dólares da reforma. Então, 200 mil da compra, mais 50 mil da reforma, no segundo mês, a gente já pegou do banco, o banco já liberou para a gente 250 mil dólares. 1% de 250 mil dá 2.500 dólares. Digamos que no mês 4, a gente já pegou todo o valor com o banco já, então a gente já reembolsou os 200 mil dólares da reforma, então já foi 200 mil da compra e 200 mil da reforma, totalizou os 400 mil que o banco estava financiando, 1% de 400 mil, 4 mil dólares. Deu para entender essa dinâmica de como que é o valor das parcelas, que ele passa sobre o valor liberado e não sobre o valor financiado? Ficou claro para todo mundo? Fechou. E daí agora, pessoal, só para vocês saberem como é que funciona a dinâmica, geralmente com hard money, tá? Como que vocês pedem para conseguir cotações com hard money? Como é que funciona esse processo, tá? Então, eu vou dar um exemplo prático para vocês. É bem fácil. Tipo assim, muito fácil mesmo. Tipo, é bem mais fácil do que vocês imaginam.
Literalmente, vocês vão conseguir o contato de um broker, que eu já vou falar para vocês o que é, caso vocês não saibam, ou de um hard money, pode ser também, e basicamente vocês têm uma oportunidade. Então, por exemplo, o Judson lá, ele achou uma oportunidade, uma casa, que ele vai comprar a casa, ele quer comprar a casa por 100 mil, ele está estimando gastar 60 mil dólares e quer vender por 300 mil, por exemplo. Daí, como é que funciona? Ele vai entrar em contato com o hard money e falar assim, cara, ó, eu estou querendo comprar uma propriedade e eu acho que eu vou gastar uns 100 mil na compra, 60 mil na reforma, 300, e vou vender ela por 300 mil. Eu tenho algumas comparações aqui que comprovam esse valor de venda. Teria como tu fazer uma cotação para mim, para ver se tu faz isso, esse financiamento para mim ou não? E o cara fala assim, beleza, manda os dados por e-mail. E daí, cara, literalmente o que acontece? Ele vai te passar o e-mail dele e tu vai mandar um e-mail para ele bem assim. Ah, oi, tudo bem. Endereço da propriedade, valor de compra, valor de reforma, o valor de venda-alvo, comparação 1, comparação 2 com os endereços e pronto. E tu vai mandar isso para ele. O que o cara vai fazer? Ele vai pegar e vai te mandar um term sheet, né? Ele vai te mandar uma pré-aprovação do financiamento. Ele vai te mandar literalmente tipo um PDF, onde ele vai te mostrar todas as taxas, né? Ele vai falar, ó, baseado no teu valor de compra e valor de reforma, eu vou te financiar tanto, a tua taxa de juros vai ser tanto, aqui tá os custos, e daí tu já, antes mesmo de tu comprar o imóvel, tu já vai ter quais valores vão ser de fato a cotação, entendeu? Então, por exemplo, aqui é um exemplo para vocês terem uma noção, tá? Isso aqui foi um term sheet que a gente recebeu. Isso aqui a gente só pegou e mandou pro cara, ó. A propriedade, o endereço da propriedade, valor de compra, reforma, valor de venda e como é que funciona essa questão, né? Então, aqui eu apaguei quem é o cliente, né? Apaguei a propriedade também. Nesse caso, a gente fez aqui, ó. Qual que é a cotação que a gente fez? A gente estava comprando uma propriedade por 100 mil dólares e gastando de rehab draws, né, do valor de rehab, 125 mil dólares. Então, eu falei para o lender o seguinte, ó, eu estou comprando essa propriedade por 100 mil dólares, vou gastar 125 mil de reforma nela e vou vender ela por 340. Nesse exemplo aqui é 340 o RV dela, tá? Nesse caso, o que esse lender fez? Ele pegou 100 mil da reforma, 125 mil da compra, e daí agora, para a gente voltar lá do que a gente tinha falado no início, ele colocou aqui, ó, que o valor, ó, total loan amount, o valor total dos 225 mil dólares do LTC, lembrando, LTC é o valor de compra e reforma. 100 mil de compra, mais 125 mil de reforma, o LTC é 225 mil dólares. Ele está falando que ele financia 202.500 dólares. Então, esses 202.500 dólares é 90% da LTC. Então, esse lender aqui, ele financia 90% do loan to cost, tá? E a gente sabe que, para a gente fazer aquele cálculo de novo, 125 mil é linha de crédito. Vai ficar lá com o banco. Então, dos 202.500 que tem ali, a gente tira 125 mil e sobrou 77.500. Então, do valor de compra, o lender vai financiar 77.500 e 22.500 a gente vai ter que dar de down payment, tá vendo aqui? De entrada. Só que o lender está cobrando um origination fee, que todo lender cobra isso, tá? De 2%. Esse origination fee é um percentual sobre o valor total financiado, então, no caso, vai ser 2% sobre 225 mil dólares, que daria 4.050 dólares. E aqui ele está cobrando também mais uma taxa de uma segurança, assim, pagar uma parcela a mais das parcelas ali de front-end. E daí vocês vão perceber que sempre que vocês forem fazer uma cotação com um banco, ele vai ter escrito assim, ó, cash to close. O cash to close é todo o valor que você vai pagar no closing, somando aquelas taxas que eu falei, né? Então, somando o down payment, somando o origination, somando todas as taxas. Nesse caso, esse banco aqui está estimando que o cash to close que esse cliente teria que pagar na hora de comprar o imóvel de fato seria 27 mil dólares, 117 dólares, no caso aqui, né? A taxa de juros aqui está 12% ao ano, e vocês podem perceber também aqui, ó, que o pagamento mínimo mensal está em 777 dólares e o máximo 223. Por que isso? Porque, lembra, a gente só paga o valor das parcelas sobre o valor liberado. Então, na primeira parcela,
na primeira parcela, o banco vai liberar 77.500 da compra só. Os outros 125 mil está com o banco ainda. Então, 1% de 77.500 vai dar esse valor aqui, ó. Entendeu? E daí, depois que a gente pegar aqui, ó, at full draw, depois que a gente pegar todo o valor de reembolso, a gente vai estar pagando $2.023 por mês de parcelas de juros. Então, isso aqui é basicamente uma pré-aprovação. Os lenders, eles sempre vão mandar isso aqui para vocês. É um term sheet, né? Basicamente um PDF, onde ele vai colocar todas as informações. Ó, valor de compra, valor de reforma, quanto que ele vai financiar, quanto que vai ser de down payment, quanto que vai ser as taxas, quanto que vai ser os juros, qual vai ser o valor mínimo das parcelas, o valor máximo, quanto o cliente vai ter que desembolsar também, entendeu? Então, geralmente, vocês vão receber isso aqui antes de assinar o contrato e iniciar o closing, de fato. Para vocês poderem mensurar e calcular. Pô, tá, peraí, eu vou ter margem, tá dentro do que eu estava esperando, entendeu? E se o lender mandou isso aqui, não é garantido ainda que ele vai financiar, mas é 98% garantido, entendeu? Ele só não vai financiar se não fizer sentido a operação, né, no caso. Pode falar. Essa parcela de 2023 aí, você paga ela mensal até você vender a casa? Até vender a casa. Aí depois faz o balanço, o que ficou para trás e você vê quanto que sobra. Vou dar um exemplo, tá? Digamos que aqui nesse caso está 6 meses, né, de financiamento, mas digamos que seja 12 meses, tá? Então, tá um financiamento de 12 meses. E a gente está pagando parcelas ali, depois que a gente pegou todo o reembolso e tudo mais, a gente está pagando parcelas de $2.023. Digamos que daí a gente pegou um financiamento de 12 meses e digamos que no mês 6 a gente vendeu o imóvel. No momento que a gente vendeu o imóvel no mês 6, automaticamente o financiamento vai ser quitado e a gente não precisa pagar o mês 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não, a gente vendeu ali, quitou, não tem que pagar mais nenhum juros, entendeu? Boa. Pode falar, Rodrigo Costa. Alguém tinha falado, levantado... não, pode falar, Rodrigo Costa. Tá mutado. Rodrigo, tu tá mutado. É só desmutar. Aí. Se passar do tempo, o que acontece? Se passar do tempo, eles geralmente cobram de novo o origination fee e tu continua pagando as parcelas. Ok. Então, por exemplo, digamos, nesse caso aqui desse lender, se demorar mais de 6 meses, eles cobram 0,5% do origination a mais, tá? Nesse caso aqui. Mas, geralmente, se for de 12 meses, eles cobram de novo o origination. Vai pagar de novo mais, sei lá, 2% do valor total e continua pagando as parcelas, entendeu? Outra coisa, se for eu que for fazer a reforma, como que eu faço para estar pegando dinheiro? Por exemplo, vou fazer o piso, vou fazer as janelas. Como que eu pego esse dinheiro? Cara, nesse caso, que o banco ele não vai muito olhar assim para quem fez a reforma, ele vai olhar só no final, entendeu? Então, eu que estipulo o valor que foi gasto na reforma, por exemplo, eu preciso mostrar algum contrato de subcontrato, alguma coisa assim. Cara, o que tu precisa mostrar é isso aqui, ó, que eu vou mostrar aqui agora. Quando vocês forem fazer um financiamento, um fix and flip loan ou um new construction loan, que vai envolver construção, o banco ele vai pedir para vocês, antes de comprar o imóvel, de fato, quando estiver no closing, ele vai mandar uma planilha no Excel para vocês preencherem com todo o orçamento da reforma, né? Então, por exemplo, na fundação eu vou gastar tanto, totalizando tanto. Na parte de plumbing, elétrica, eu vou gastar, tu vai ter que orçar tudo, entendeu? E daí o banco vai avaliar isso antes de comprar imóvel. Se fizer sentido, ele vai aprovar aquilo e é aquilo que ele vai reembolsar, entendeu? Depois, se, por exemplo, for tu que vai fazer a reforma ou não, tanto faz. Tá ali, vai ser aquilo que tá ali naquele escopo. Entendi. Ô, Rafael, no caso, pergunta do colega aí,
na verdade, você pagou sobre o valor emprestado até proporcionalmente até o seu momento, né, de finalização da obra. Isso, Passou a finalização, você continua pagando o valor de 2.000, né, e pouco aí. exato. Mas no caso, esses 2.000 e pouco, eles vão abatendo aí sobre o valor do principal. Não, Eles não, não? são 100% dos juros. Esse é o lucro do banco, entendeu? Ok, Ele é, mas então, aí foi a minha grande dúvida que eu estava aí. Esse valor, então, que você está pagando seria questão dos juros ainda, né? Não o valor do principal. isso, esses pagamentos mensais aqui é 100% juros. Eles não amortizam nada do valor financiado. É 100% juros. Então, vou dar um exemplo. Desses 225 mil dólares aqui, desses 202.500, quer dizer, que foi o que o banco financiou, se tu pagar uma parcela de 2.000, não vai bater nada aqui. Na hora que tu vender o imóvel, vai descontar exatamente esse valor aqui, ó. Vai voltar para o banco. Isso aqui é tudo lucro do banco, entendeu? Entendi, mas nesse caso aí, vamos supor, você demorou um ano aí para vender o imóvel, isso aí vai ser uma taxa que você vai. Que esse empréstimo, pelo que eu entendi, você falou para o colega, esse empréstimo vai sendo renovado pelo banco, né? Se você não conseguiu pagar, não conseguiu vender, por exemplo. Isso, exato. Né? Então, isso aí vai sendo como se fosse uma taxa aí de penalização, porque se ele não vai abater sobre o valor do principal. Porque, teoricamente, como funciona aqui, né? Vamos pegar um exemplo Brasil. Você tem várias modalidades a bater o empréstimo aqui, né? Você vai lá, faz uma amortização do crédito lá. O cara paga primeiro os juros e depois ele entra na amortização do principal lá. E tem outra maneira também de você fazer abatendo os dois, né? Sim. Parte dos juros, parte do principal. Nesse caso aí, eu estou entendendo, é somente uma questão de pagamento de juros enquanto você Exato. não vende o imóvel, né? Então, teoricamente, você está devendo ao banco, olha, enquanto meu dinheiro está com você, eu tô te cobrando essa taxa de juros aqui. Exatamente isso. Exatamente isso. Exatamente isso, né? Exatamente isso. Perfeito. Ok. Exato. Por isso que o negócio tem que ser feito bem. Eu gosto de fazer sempre, digamos assim, flipping com um RV conservador, com uma margem legal para vender rápido, entendeu? Porque quanto mais rápido Isso. vender, menos come da tua margem, né? Um cálculo ruim aí, numa área ruim, por exemplo, você pode ter um desastre aí, né? Exato. Tipo assim, tem saídas. Você pode daí fazer um refinanciamento lá na frente se tu não conseguir vender e tudo mais para amortizar um pouco, mas mesmo assim não é a ideia. Até o banco, ele quer que tu venda, né? Ele quer que tu venda para daí tu pegar e voltar o dinheiro para ele e ele ficar girando mais ainda, né? Não, com certeza. O mercado entrou numa crise, alguma coisa nesse sentido, você está Exato. armado aí, né? Exato. Obrigado. Obrigado. A Leonel levantou a mão. Só pontuando uma coisa nesse sentido, por isso que é importante realmente a gente fazer uma análise de mercado, né, bem minuciosa e, como o Rafael falou, bem conservadora, para a gente não ter esse risco, né, de ficar com o imóvel aí e não conseguir vender. Então tem que ser tudo analisado ali de forma bem minuciosa antes, né? Exato. Sim, sou Leonel. A minha pergunta também já entra quase junto com a que a Luana fez aí. Por exemplo, eu moro aqui em Massachusetts, né? Uhum. E, no caso, se eu for fazer um fix and flip na Flórida, como é que funciona? Tem alguma exigência ou não? Desculpa, pode fazer a pergunta, deu uma travada? Pois é, eu moro aqui em Massachusetts e se eu for fazer um fix and flip aí na Flórida, qual é a exigência do banco, do que os bancos vão pedir? Eles vão pedir, eles vão pegar basicamente o imóvel como colateral, vão exigir um empréstimo, um extrato bancário do teu nome, da tua empresa, que comprova que tu tem ali pelo menos 40% do valor de venda do imóvel. Então, digamos que tu está fazendo uma operação que o valor de venda do imóvel é $500 mil. Então, ele vai pedir um extrato ali que comprova que tenha pelo menos ali uns 160, $200 mil ali na conta, né, para tu poder pagar o valor de entrada, pagar a reforma, pagar as taxas,
E basicamente seria isso, sabe? O Fix and Flip Loan é o empréstimo mais tranquilo de todos, porque pensa o seguinte: o valor da reforma vai estar com o banco, porque pensa assim, o banco só vai liberar o valor se tu reformar o imóvel e valorizar ele. O imóvel é do banco, porque ele pegou como colateral. E o banco, ele vai estar pagando, por exemplo, lá na compra, o banco pagou 80% e pagou 20%. Então, para o banco, é como se ele estivesse comprando um imóvel com 20% de desconto. Então, se o cliente ficar inadimplente, o banco está seguro, porque ele pensou, tá, o cara está inadimplente, tranquilo. Pelo menos eu ganhei um imóvel que ganhei 20% em cima do valor, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é bem tranquilo, assim, sabe? Mesmo que tu esteja em Massachusetts, tu quer fazer na Flórida, é só ter, digamos, um extrato bancário com uns 40% do valor de renda total ali na tua conta e depois o imóvel vai ser usado como colateral, o imóvel que tu for adquirir para fazer o flipping, né? A questão de experiência, ele conta alguma coisa ou não tem muita exigência? Quanto mais experiência, melhores as taxas geralmente, tá? Daí a experiência tem duas formas. Ou vocês podem usar a experiência própria, geralmente eles pedem quais foram os flippings realizados nos últimos 3 anos, ou vocês podem usar a experiência do general contractor que vocês forem contratar para fazer a operação. Então, vocês podem pedir para eles e podem usar a experiência dele para mostrar que tem um know-how e tem experiência no projeto. Ok. Obrigado. Obrigado. O Rodrigo tem mais uma dúvida também? Eu tenho uma dúvida sobre o que eu falei sobre a mensalidade. Se você fazer o financiamento, um exemplo, a sua mensalidade é dia 1º e você fecha a casa no dia 10, você ainda tem que pagar mais um mês ou tem, tipo, esses 50% do financiamento? Geralmente é proporcional daí. É proporcional? Ok. Era mesmo. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Pessoal, sobre a questão para deixar um negócio bem prático para vocês, tá? Para quem está começando agora nesse mundo de hard money e tudo mais, tem 2 formas que vocês podem fazer para conseguir hard money. A primeira é vocês, basicamente, buscar diretamente contatos de hard money. Então, não tem muito mistério. Vocês podem tocar no ChatGPT para pedir contatos, no Google, e entrando em sites e cotando, tá? Tem vários, eu recebi recomendo que vocês cotem com vários, porque vocês vão perceber que uns têm cotações absurdamente altas, outros têm bem tranquilas, daí uns exigem menos garantias, outros exigem mais, e assim vai indo. O que eu recomendo... Rafael, Oi. Tem uma lista aí dos lenders, já tem experiência com ele, os mais indicados, mais... Tem. Eu posso depois passar uma lista com os 4 lenders ali. Uma coisa que, para quem quiser ajudar aí, tá? O que eu posso indicar para vocês é um broker que a gente já trabalha aqui. O que é um broker, né? Broker tem tudo que é coisa nos Estados Unidos hoje. Broker é basicamente uma pessoa que a função dela é basicamente fazer toda a prestação de serviço de fazer o financiamento para vocês, né? Então, ela vai orçar com vários lenders diferentes, vai conseguir as melhores cotações, baseado no experiência de cada um, vai fazer todo o serviço, vai falar com o lender, vai fazer todo aquele processo. Então, para quem tem dificuldade de falar inglês e de negociação e não tem tanta experiência e quer conseguir taxas melhores, eu recomendo que faça, pelo menos agora no início, talvez a primeira para aprender, sabe, e ver na prática, faça através de um broker, né, que é uma pessoa que vai estar ali fazendo todo o serviço. Daí, para deixar um contato de um broker para vocês aí, tem o Fernando, que é ele que está cotando geralmente todos os negócios aqui da nossa empresa também, sabe? Então, ele já tem uns 20, 30 contatos de lenders aí, e ele que está fazendo também o refinanciamento desse cliente da Link. Vocês podem pegar e chamar ele no WhatsApp tranquilo, que daí ele pode ajudar vocês no caso, né? Pessoal, acho que é isso. Na questão de hard money, assim, eu tentei deixar bem claro. Não é um bicho de 7 cabeças, é bem tranquilo, assim, sabe? Então, eu quis mostrar toda a dinâmica de como funciona. Eu espero ter sido bem claro aqui de como funciona todo o processo para vocês. E agora eu vou abrir um pouco para a questão de dúvidas. Alguém ainda tem alguma dúvida pendente, restante, ou tá tranquilo?
Pode falar, Leonardo. Sim, eu tenho uma dúvida aqui. No caso, se eu comprar, por exemplo, eu compro uma casa num leilão e tem como fazer um fix and flip com a casa que eu comprei? Como é que funcionaria? No leilão não tem como fazer fix and flip loan, tá? Porque o fix and flip loan só dá para fazer em imóveis que vão passar por uma title company, e porque o banco vai exigir que o título seja limpo, né? E no leilão o título não é limpo. Então o hard money ele não financia imóveis que vêm de leilões. Ele financia mais imóveis que tu vai comprar, por exemplo, de alguma maneira que passa por uma title company para limpar o título, sabe? Então qualquer maneira que não seja leilão, basicamente assim. Então comprar no mercado tradicional, comprar no off-market, comprar daí sim tu consegue. O que tu pode fazer no leilão é o seguinte, tá? Que é o que esse cliente daqui está fazendo. Ele comprou no leilão a casa por 150 mil, ele vai reformar por 100, com mais 100 e vender por 400. Ele fez um refinanciamento e vai conseguir pegar 225. Então ele arrematou por 150, vai conseguir fazer um refinanciamento de $225 mil para ele comprar outra casa, entendeu? Então isso tu consegue fazer daí em imóveis de leilões. No caso, então, ele vai fazer um financiamento, não refinanciamento, porque no caso ele comprou o leilão, comprou a casa no leilão. Seria um financiamento, não? Não, é um refinanciamento, porque o que acontece? Ele arrematou o leilão por $150 mil. Então, ele pagou à vista 150 mil, quando arrematou, beleza? Uhum. Ele arrematou por 150 mil, ele vai botar 100 mil de reforma e vai vender por 400. Daí o que ele fez? Ele fez um refinanciamento, porque agora o imóvel é dele já. Ele já pagou 150 mil, o imóvel é dele, o imóvel do leilão. E o imóvel, depois que tiver reformado, vale 400 mil. Então, ele conseguiu pegar um refinanciamento de 225 mil sobre essa propriedade, e ele vai pegar esses 225 mil e vai usar em outras coisas aí, entendeu? Entendi. Obrigado. Legal. O Fabiano pode falar. Ô, Rafael, qual é a taxa ou o valor geralmente cobrado por um broker aí para fazer essa procura, e é sobre o valor liberado? Como que é? Não, geralmente é do valor do valor financiado. Daí geralmente é 1% que eles cobram. Mas geralmente fica elas por elas, porque como eles ficam cotando com tipo uns 15, 20 bancos, eles vão conseguir taxas melhores, e daí tipo, meio que fica elas por elas, porque daí ele consegue geralmente um origination fee menor, e daí, por exemplo, geralmente o origination fee é 2,5%. Daí ele conseguiu 1 por 1,5%, mas aí a taxa dele vai ficar meio que elas por elas, mas aí a vantagem é que o cara vai ficar fazendo tudo. Então, tipo, meio que a pessoa, geralmente o cliente não tem que fazer nada, né? Por exemplo, tudo o cara vai estar lá vendo, assim, tem que mandar tal documento para assinar. O cara vai estar, tipo, falando lá, tipo, cara, agora você vai ter que fazer isso, tem que fazer dessa forma, tem que dar esse auxílio, entendeu? Daí é mais uma assessoria, né, basicamente, que o cara vai ficar dando ali. Entendi. É 1% sobre, então, acaba sendo sobre o fechamento, né, sobre o valor financiado. Valor financiado. E eles procuram em bancos e em lenders, né? Eles procuram tudo e daí dão assessoria. Daí, tipo, meio que, por exemplo, para quem não quer, digamos assim, se estressar e ter nenhuma surpresa, o cara vai ficar cotando tudo ali e vai ficar falando tudo. Tem que achar, porque o que acontece? Tem umas coisinhas chatas no meio também, principalmente na hora que a gente for comprar o imóvel, que, por exemplo, os bancos exigem que tu faça um insurance, né, que é um seguro, por exemplo, um seguro da casa para não ter risco de danos externos, vandalismo, e daí, geralmente, o broker, ele também cota vários seguros e apresenta para o cliente, então ele meio que faz tudo assim, entendeu? Geralmente, eu trabalho com broker e eu recomendo também para o pessoal que broker é melhor, porque daí não... Meio que é um cara que vai estar fazendo tudo ali, né? Mais tranquilo. Um estresse a menos, né? Um estresse a menos por um valor que vai ser muito pequeno, assim, né? Então... Ok. Voltando ao valor que você tinha mencionado, dos 40%, ele fica durante todo o tempo que... só um segundo. Durante todo o tempo que for o financiamento... Desculpa, só um segundo. Claro. Os 40% que a gente precisa ter na conta, ele tem que estar disponível, ou só no momento que eles for liberar o financiamento para a gente, que tem que estar lá, disponível?
Não sei se eu fui clara na pergunta, Sim, sim, desculpa. foi claro. Geralmente, cara, eles vão pedir esse valor. É um extrato bancário que tenha pelo menos os últimos 90 dias. Eles vão pedir esse extrato bancário na hora que tu for fazer o closing. Depois, se tu quiser pegar esse dinheiro e gastar com outra coisa, tu pode gastar à vontade. Eles não vão ficar cuidando disso, não. Entendi. Não necessariamente precisaria estar lá disponível, né? Não, não, exato. Tá. Não, então, obrigado. Obrigado. Acho que é isso, pessoal. Deve ter sido bem claro com todo mundo aí. Isso, a aula vai ficar gravada também, caso vocês tenham alguma dúvida. A gente vai também disponibilizar para quem quiser ali o número do Rafael e quiser conversar com ele. Então, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, acho que é isso, então, né? Tranquilo, acho que é isso. Ok, obrigado. Perfeito, pessoal. Obrigada a todos por aí comparecer. E a gente vai organizando agora os próximos link mais. A gente vai avisar vocês agora. Provavelmente agora a gente vai tentar manter a cada 15 dias exatamente, mas às terças-feiras. A gente vai estar sempre postando também na comunidade do School, então sempre que vocês estiverem ali, vão entrando, a gente vai postando os updates e nos grupos também que vocês estão. Mas obrigada a todos por comparecer e tenham uma boa noite. Então é isso. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, tchau, tchau.